A paz do Senhor para todos vocês que estão assistindo esse programa Jesus Hoje. Então, nós sabemos que no livro de João, no capítulo 3, versículo 16, diz assim: E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é verdade? Mas esse versículo é confundido por muitos. Não é porque eu creio no Senhor Jesus e Salvador que eu já estou no céu. Não é assim. Nós estamos na terra. A palavra de Deus também diz que o reino de Deus é conquistado pela força. Todos os dias é dia de arrependimento, de constrangimento, é dia de chegarmos a Deus arrependidos dos nossos pecados, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Jesus, através de Jesus, Deus nos deu um livre acesso à sua presença, para que na presença dele nós venhamos levar as nossas culpas, nossos flagelos e nos arrependermos diante dele. Nós somos filhos de Deus para viver segundo a sua vontade, não a nossa vontade. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E por nós estarmos em Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E somos membros. E eu, como participante desse corpo santo, não posso ser imunda, impura. Não é verdade? Eu era quando não tinha Jesus, mas o sangue dele me limpou, me purificou e me restaurou, me tornando membro do seu corpo. Que bom sabermos que Deus nos deu essa dádiva, mas eu não posso agir aleatoriamente diante disso. Eu não posso continuar no pecado. Eu tenho que me arrepender, porque a palavra de Deus nos leva ao arrependimento. E muitos confundem tudo isso. Nós não fazemos parte de uma seita. Nós não fazemos parte de um clube fechado, onde um vai cobrir o pecado do outro. Não. O nosso pecado tem que ser exposto. Nós temos que chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, limpa-me, purifica-me. No livro de Tiago, diz: confessai uns aos outros seus pecados e sejai curados. A palavra de Deus diz isso. Nós devemos nos despertar e sair dessa religiosidade. Achamos que somos blindados e nunca, nem nada vai nos alcançar e fazermos com que a nossa fraqueza carnal nos leve ao pecado. Tiago também diz que bem-aventurado o homem que é tentado, porque ele, resistindo à tentação, ele será galardoado. Será recompensado. Deus é galardoador daquele que realmente está na sua presença, resistindo o pecado, resistindo o pecado, resistindo o pecado. Eu tenho debilidades diárias, no qual eu preciso renunciar diariamente. Eu vou a todos os membros da minha igreja, eu vou a todos aqueles que chamo de amigos, e falo e compartilho as minhas debilidades, as minhas fraquezas. Eu falo das minhas tentações diárias. Eu peço ajuda, nós oramos uns pelos outros. Essa é a igreja de Cristo. Nós fazemos diferença por isso. Porque o mundo jaz no maligno. Nós não. Nós estamos conquistando essa salvação até chegarmos no céu e dizermos uns aos outros: conseguimos. Valeu a pena resistir. Valeu a pena renunciar. Valeu a pena estar aqui com Deus. Tudo que passamos, tudo que vivemos por amor àquele que nos amou primeiro. Nós não devemos confundir amar uns aos outros com cobrir o pecado de uns dos outros. Não, não é isso. Nós não fomos chamados para isso, igreja. Nós somos chamados para denunciar o pecado. Denunciar o pecado. Jesus falou isso para os religiosos. O problema de Jesus não foi o povo, não foi o pecador. O pecado que nos afastava de Deus, Jesus veio para nos resgatar dele e não para vivermos nele. E não é porque nós vivemos dentro de um cristianismo, dentro de um evangelho, e acharmos que por nós estarmos ali juntos,
vamos agora cobrir o pecado de um dos outros. Não, o evangelho não é para isso. Não é esse evangelho que eu sigo, não é esse evangelho que eu creio. Eu vivi no pecado e o Senhor me libertou, o Senhor me salvou. Claro que Ele me persegue, mas eu já não pertenço a Ele. Ele me persegue, mas eu já não pertenço a Ele. E eu clamo diariamente ao Senhor pela sua misericórdia. Claro que eu intercedo pelos pastores, eu intercedo pelos líderes, eu intercedo pelos missionários, eu intercedo pelos irmãos que estão na igreja, diariamente, clamando ao Senhor para permanecer na sua presença. Porque é decisão. Jesus me salvou, mas diariamente eu decido continuar diante dele, eu decido. Eu tenho Ele como meu Senhor, Ele me resgatou do pecado. Eu tenho Ele como meu Salvador, porque Ele me resgatou do pecado. Ele é meu Senhor, porque diariamente eu digo, Senhor, eis-me aqui. O que queres tu de mim? Eu não vou viver conforme os meus preceitos e conceitos. Esse é o Evangelho verdadeiro. Se alguém quiser me seguir, renuncie-se, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho, querida igreja. E se alguém pecar, vai até ele. Porque eu acredito que o Senhor, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da morte, ele está diariamente nos exortando e chamando a atenção. Sim, ele faz isso. A Bíblia chama o Espírito Santo de que convence o homem do pecado, do juízo e da morte. Entendeu? É o Espírito Santo de Deus que convence. E quando o Espírito Santo de Deus nos fala, ele não fala só uma vez, ele fala várias vezes. E aí ele usa pessoas para vir até nós. Mas muitas vezes nós endurecemos o nosso coração, que não deve acontecer isso. Que sejamos humildes na presença de Deus, porque a soberba, quando ela entra e possui o coração, aí ele fica cauterizado e já não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Foi o pecado de Satanás, a soberba. Deus resiste aos soberbos, mas ele ama os humildes. A humildade. Que nós não saiamos da presença de Deus, mas que sejamos humildes na presença do Pai, como filhos obedientes. E se alguém pecar, como eu perguntei, nós vamos lá e exortamos essa pessoa. Que hoje em dia tá muito difícil você exortar alguém e ele aceitar a exortação. Mas não te preocupes. Esse é o nosso papel, de ajudar um irmão, não condenar, exortar, em amor trazer ele. Desperte, irmão. Você está caindo no precipício, esse caminho não está certo, vai te levar à morte. Sai desse grande abismo. É o nosso dever exortar-nos uns aos outros, ok? E se ele não ouve? Se ele não ouve, aí você já não pode fazer mais nada. Leva testemunhas, a palavra de Deus diz. E se ele não ouve, então que ele siga o caminho que decidiu seguir. Porque somos livres. Deus nos deixou livres, mas Ele não vai cobrir o pecado de ninguém. Ele não vai cobrir. Esqueça. E nós, como Igreja de Cristo, nós não devemos cobrir pecado de ninguém. De ninguém. De ninguém. Nós temos que trazer a igreja, diz a palavra de Deus. Trazer a igreja, o irmão. Não é isso que Paulo nos ensina? Aí dizem, não, temos que cobrir o pecado do irmão. Isso é seita. Isso é seita. Eu já saí de seitas. Eu não pertenço a seitas. Eu pertenço à igreja de Cristo, que é limpa, sem pecado, sem ruga. Existe uma igreja assim. A palavra de Deus me dá garantia que existe uma igreja assim. E eu pertenço a ela. Eu me recuso a pertencer a uma sociedade onde dizem, não, temos que cobrir o pecado um dos outros. Não, eu saí daí. Eu saí daí, no mundo é assim. As pessoas pecam e as pessoas fazem o que não estão vendo. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para sermos luz do mundo, sal da terra. Diferença. Quando Abigail encontrou com Davi, ela disse, meu marido é um tolo.
Não suje as tuas mãos, Davi, com um tolo. Eu vim aqui para te livrar de um grande assassinato, porque o meu marido é um tolo. Alô, Abigail, mulher sábia, que muitas mulheres põem Abigail com o título de mulher sábia, que intercedeu pelo seu marido, mas ela não escondeu a maldade do seu marido, ela não escondeu. A justiça foi feita por Deus, mas ela jamais foi lá e cobriu o mal. Não, cobrir, igreja, o marido é não expor ele ao ridículo. Ela não saía com as escravas falando mal do marido, ela não saía com o vizinho falando mal do marido, ela foi diretamente para a autoridade. Entendeu a diferença? E para a autoridade. Exorta ele pessoalmente, fala com ele pessoalmente, ora incessantemente, mas leva a autoridade, leva sim. Sim, leva. Deus não mandou o seu filho para a cruz para que a sua igreja seja escarnecida, escandalizada. Ela não pertence a isso. A igreja de Cristo está muito escondida dos holofotes, dos pecadores, dos malfeitores. O joio e o trigo crescem junto, mas há uma diferença. E naquele grande dia, a diferença vai haver. O Senhor disse, não tira o joio, deixa crescer junto. É necessário. Por quê? Porque vai haver a diferença do joio e do trigo. Tem que haver a diferença. Outra coisa, quando Davi, que era o homem, segundo o coração de Deus, pecou, segundo o coração de Deus, ele era amigo de Deus e Deus era amigo de Davi. Mas Deus não escondeu o pecado de Davi. E quem foi que foi expor publicamente o pecado de Davi? O sacerdote. Igreja, acorda vocês que põem o peso nas pessoas para elas fecharem a boca. Mulheres, vocês que têm sofrido, homens que têm padecido por causa do reino. Igreja. Eu vim do mundo, onde no mundo era assim. Eu creio no poder da transformação de Deus, da libertação de Deus. Mas se não dá para continuar junto, separa e vai orar. Você não precisa apanhar, mulher, todos os dias. Você que seu marido lhe bate todos os dias, que você sabe que seu marido é um pedófilo, mas tem um cargo na igreja, você recebe essa carga de querer tapar o marido e ele continua abusando dos filhos dos outros. E para não escarnecer do reino de Deus, você está calada, porque tem medo das críticas. Críticas vão vir, deixa que venha, mas seja sábia. Não esconda pecado. Leve até a ele. Eu sei que quando um pedófilo ele é exortado, ele não vai aceitar. Quando um agressor ele é exortado, ele não vai aceitar. Leva a ele a solução para os problemas. Mas se ele não aceitar, vai à autoridade, vai à igreja, vai ao pastor. E se você é mal vista por isso, clama a Deus. Liberte-se em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu sei que muitos vão dizer, ela está com a alma ferida, ainda não foi curada. Olha aqui. O sangue de Jesus Cristo liberta, mas pecado tem que ser denunciado. Afronta é uma coisa, mas denúncia de pecado sim. Tem muitas igrejas religiosas que estão escondendo pecado. Não, eu não aceito viver essa hipocrisia. Pecado tem que ser denunciado. Misericórdia quero. Eu estou falando de misericórdia, é na misericórdia. Vai, fala, busca ajuda. Mas se a pessoa está usando púlpitos para conquistar lugares para fazer do púlpito da igreja de benefício próprio, riquezas, isso é riqueza ilícita. Porque a palavra de Deus diz que um sacerdote não pode ser rico, ele tem que viver rico, não pode. Prosperidade é outra coisa, Deus abençoa. Mas a pessoa usar púlpitos para proveito próprios,
Isso está errado, é um pecado e Deus vai cobrar de cada um. Estou aqui para fazer denunciar, denunciar púlpitos sujos, não a igreja de Cristo. A igreja de Cristo nunca vai ser corrupta, a igreja de Cristo nunca vai ser adúltera, a igreja de Cristo nunca vai ser uma ladrona, a igreja de Cristo nunca vai ser uma prostituta. Não, esquece. Ela é limpa. E existe, e é real. Eu acredito sim numa igreja de Cristo limpa e eu faço parte dela. E todos os dias eu clamo ao Senhor, não permita que eu seja excluída. Os meus pecados, as minhas debilidades e as minhas fraquezas, eu levo para Cristo todos os dias e eu falo, eu confesso e peço ajuda. Em nome de Jesus, quando um membro do corpo de Cristo está doente, todo o corpo padece. Jesus Cristo não morreu na cruz para que possamos continuar iguais. Há libertação. Sim, há libertação e salvação. Eu acredito. Clama, busca, pede ajuda. Deus permitiu. Ele permite porque temos livre-arbítrio, mas será cobrado sim. Os frutos são conhecidos. As árvores, elas são conhecidas pelos frutos e são por eles que nós somos conhecidos. Um pé de manga nunca vai dar laranja. Entenda, se você é salvo no Senhor, você vai dar frutos e frutos de arrependimento. Não é que o pecado não vai bater a porta. Todos os dias somos tentados, mas todos os dias temos a oportunidade de optar pela nossa salvação e clamar ao Senhor a misericórdia. Chega de hipocrisia, de cargas nas mulheres para que possam estar presas ao marido, porque um dia disse sim no altar. O casamento não foi feito para escravizar ninguém. O casamento, ele é um acordo de ambas as partes, de confessar publicamente que vão cuidar um dos outros, respeitar um ao outro e amar. Entendeu? Ambas as partes fizeram uma confissão. Se alguém quebrou, tá quebrado. Há como restaurar? Eu acredito na restauração. Eu sei de vários testemunhos de mulheres que tentaram e conseguiram, sim. Mas existe casos e casos. Não tô falando de casos e casamentos. Eu errei muito, sim. Eu errei muito por ignorância. Deus tanto sabe que Ele me deu oportunidades para estar hoje aqui dizendo a você, mulheres, seja livre. Seja livre, porque se eu não tivesse tomado decisões como eu já tomei na minha vida, eu não estaria viva. Não estaria viva. E só Deus sabe a tua dor. Só Deus sabe a minha dor que eu passei. Por isso, você que está me vendo hipocritamente na igreja, colocando jugo na tua esposa, para que ela aguente e suporte tudo que você tem feito, arrependa-se. Porque Deus, Ele é justiça. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que venhamos despertar, como igreja de Cristo, reagir a este mundo que está entrando no nosso meio, escravidão. Deus não nos chamou para a liberdade. Homens, servos de Deus, pastores, líderes religiosos que têm sofrido com mulheres Jezabel e não têm aberto a boca, têm sofrido amargamente por não escandalizar o reino de Deus. Meu Deus. Que Deus traga tudo à luz, eu peço. Traga a luz, Senhor. Traga a luz. Porque a palavra de Deus nos trouxe liberdade. Veio para nos trazer a liberdade. Não estão usando ela para escravizar. Chega! Em nome de Jesus, eu não aceito. Chega!